Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar sobre cinema, tá? Hoje eu quero trazer para vocês um clássico, tá? O Estação Botafogo, né? Vocês já perceberam que eu estou indo no Estação Botafogo direto, né? Estação Botafogo ele faz toda segunda-feira à noite, né? Uma sessão chamada Classiquíssimos, né? Onde ele traz algum filme clássico bem importante assim, né, para as pessoas terem a oportunidade de rever. E nessa segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023, né, só para deixar registrado quando o vídeo foi feito, tá? Passou na Estação Botafogo 1 o Bonnie and Clyde, Uma Rajada de Balas, né? Esse filme, gente, ele é muito interessante, tá? Primeiro que ele já tem um baita de um elenco, né? Já tem o Warren Beatty, né, que é o Clyde, tem a Faye Dunaway, que é a Bonnie, né? Tem o irmão do Clyde, que é interpretado pelo Gene Hackman, e tem ainda o Gene Wilder, né? Que quem se lembra dele, ele é o Willy Wonka, né? Da primeira fábrica, do primeiro filme da fábrica de chocolate, lá na década de 70, né? Então, o filme ele fala, né, desses dois criminosos, né, desse casal de criminosos, né, o Bonnie a Bonnie e o Clyde, né, no caso, né, que existiram realmente, né, e que foram fuzilados pela polícia, né, eles eram um casal bem violento, né, no caso, né, e o filme ele quis dar uma visão, sei lá, um tanto romanceada da coisa, né, e a gente vai ver esse casal aí se conhecendo, esse casal aí começando a praticar os seus assaltos, né? Eles geralmente assaltavam bancos, né? Porque eles entendiam que os bancos é que arrancavam o dinheiro das pessoas, tá? Tem até um momento que eles estão treinando tiro perto de um sítio, de uma fazenda abandonada, né? E eles encontram o dono da fazenda e o dono da fazenda diz que a fazenda agora pertence ao banco, né? E eles acabam fuzilando, né, a placa lá dizendo que a fazenda agora pertence ao banco, né? Então, quer dizer, existe uma componente social nesse filme, tá? Mostra realmente que os caras são assaltantes, que eles são criminosos, né? Mas que eles assaltam, vamos dizer assim, os bancos que são representantes assim de uma elite empoderada, de uma elite endinheirada, coisa e tal, né? Enquanto que os menos favorecidos, eles não roubam as pessoas menos favorecidas, né? Na hora, inclusive, que eles estão assaltando um banco, né? Eles deixam, tem um, como é que a gente pode dizer, um correntista do banco lá, né, que se percebe que é uma pessoa relativamente humilde, que tem um dinheirinho lá que vai guardar no banco. E aí o Bonnie a Bonnie e o Clyde não roubam, né, o dinheiro desse cara, roubam só o dinheiro que era do banco mesmo no caso, né? Então realmente tem uma componente aí social, né? Esse filme ele faz essa denúncia, né, dessa injustiça social de que esses caras que estão cometendo crime, esse casal que está cometendo crime, ele está também de uma certa forma lutando contra essas injustiças sociais, lutando contra o poder desses bancos, né, que mergulham as pessoas na miséria, né, esse negócio todo, tá? E outra coisa que é interessante de perceber também é que quando eles fazem os assaltos, eles não querem matar ninguém. Eles não querem matar ninguém. E quando o Clyde está assaltando uma mercearia, pegando comida lá, e um dos donos da mercearia tenta matar ele, né, com um machadinho, um negócio assim, né, e eles começam a brigar lá, né, o Clyde fica, né, e o Clyde acaba ferindo o sujeito, né, machucando o sujeito, não chega a matar, mas machuca, né? E quando ele está fugindo com a Bonnie no carro, o Clyde fala, né? Eu não tenho nada contra esse sujeito, eu não queria fazer mal a esse sujeito. Então é aquele ladrão, tá? Que tem ainda, vamos dizer assim, uma certa consciência, um ladrão mais antigo, né? Porque hoje em dia sabe-se lá, né, o que um ladrão pode fazer com você quando te assalta, né? Às vezes acontece do cara te matar, você tá lá rendido, entendeu? Você não tá reagindo e você é morto do mesmo jeito. Mas isso daí é uma conversa para um outro momento, né? Nesse filme a gente está vendo, né, o Bonnie e a Clyde ali com essa consciência social de assaltar só pessoas ricas e com esse negócio de não querer matar as pessoas.
Só que o que que acontece? A mídia começa a transformar eles, né, em grandes vilões, né, em grandes inimigos públicos, né, atribuindo eles a assaltos a bancos que eles não conseguiriam fazer, porque eles teriam às vezes até que estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou então de repente eles estavam sendo perseguidos pela polícia e sendo até feridos, né, quase que mortalmente, e enquanto isso eles estariam também ao mesmo tempo assaltando o banco. Então começou a se atribuir, né, coisas a eles, coisas que eles não fizeram, e a mídia, né, ela fez esse tipo de coisa. Então o filme está claramente mostrando, né, que existe um poder aí, né, de grandes corporações, grandes elites, entendeu, contra esses bandidos que têm, vamos dizer assim, uma visão mais social. O filme ele deixa isso bem claro, né? Outra coisa que o filme também mostra muito interessante, de forma muito interessante, é a vida sexual dos dois, né? Que não rola sexo entre os dois, tá? Só vai rolar sexo no final, né? Não vai aparecer nada disso, né? Que está falando de um filme americano aí com todo o seu puritanismo, né? E o que que acontece? Essa falta de sexo, essa falta de libido, de potência do sexo, ela é o quê? Ela é passada para as armas, né? Então você vê cenas onde as armas são valorizadas, até como grandes símbolos fálicos, a gente pode falar isso, né? E você tem tiroteios pesadíssimos, né? Tiroteios violentíssimos, né? Nesse filme, tiroteios bem fortes mesmo, tá? Como o próprio título fala, né, aqui em português, uma rajada de balas mesmo, né? E outra coisa que é interessante da gente perceber também, tá? É que se você tem, né, uma figura que vai ser líder desse casal, vai ser o Clyde, é uma coisa mais masculina mesmo, né? A Bonnie é uma personagem feminina forte, mas ainda assim é o Clyde que está ali, né, meio que sendo o líder das ações, né? Agora, por que eu estou falando todos esses detalhes, né? Porque quando a gente vê esse filme e a gente faz uma comparação com Mortalmente Perigosa, que está passando na Mostra de Cinema Noir, né? O Mortalmente Perigosa tem algumas semelhanças com Bonnie e Clyde, tá? Mas também tem algumas diferenças, né? Então, quando a gente faz esse mapeamento inicial da Bonnie e do Clyde, né, a gente pode estabelecer umas comparações, né, com Mortalmente Perigosa. Primeiro, né, se no Bonnie e Clyde, o Clyde, vamos dizer assim, é o cabeça da coisa, é o líder, né? Bem dentro de uma questão masculina mesmo, né? Que a gente, da nossa sociedade, tá? No Mortalmente Perigosa, quem manipula, quem lidera, entendeu? O casal é a moça, né? Dentro daquele espírito, né, de femme fatale dos filmes no ar, né? De você fazer até uma certa demonização da mulher, né? Nesses filmes no ar que você vê vários exemplos disso, né? A gente já conversou aqui muito sobre isso, né? Então, no Bonnie e Clyde, o líder do casal é o marido, e na Mortalmente Perigoso, a líder é a mulher, né? No caso, né? Outra coisa que é interessante de se falar, né, é a questão do sexo, né, em Bonnie e Clyde é muito mais explorada, né, do que na Mortalmente Perigosa. Mortalmente Perigosa é um casal bem puritaninho mesmo, né? Claro que tem cenas de amor entre eles, mas não insinua, né, nenhuma questão de ordem mais sexual, né? Uma coisa completamente asséptica, né? É um filme da década de 40, a gente também tem que entender isso, né? Mas Bonnie e Clyde trabalham muito mais essa questão sexual com mais profundidade, e inclusive passa essa questão da falta do sexo, né, entre os dois para as armas, né? Quer dizer, a potência sexual, a libido, né, vai todas para as armas e para as cenas de tiroteio. O símbolo, a potência masculina está mais na questão das armas. Essa questão não é trabalhada em Mortalmente Perigosa, né? Agora, os filmes se aproximam muito, né? São dois casais, né, que praticam crimes, né? Crimes que têm, vamos dizer assim, uma dose de violência elevada, tá? E o desfecho deles é totalmente trágico, né? Os caras são trucidados, né, pela polícia, né? Os dois casais são trucidados, né? São exterminados violentamente pela polícia, né? Então, quer dizer, outra coisa, né, que a gente pode colocar aí nessas questões aí, né, desse filme. Agora, o Mortalmente Perigosa é um filme mais tenso, é um filme que não tem nenhum alívio cômico, vamos dizer assim.
Já o Bonnie e o Clyde, ele vai trabalhar mais a questão do alívio cômico. Tem partes que são muito engraçadas no filme, entendeu? E o filme tem aquela coisa meio... Como é que a gente pode falar? É uma questão meio... O casal, né? A coisa se afasta um pouco da história real, né? E você coloca esses momentos mais engraçados, você coloca esses momentos mais, podemos dizer até de uma certa forma lúdicos, né? Nesse casal da Bonnie e Clyde, né? E isso você não vê em Mortalmente Perigosa. Mortalmente Perigosa, a parada é mais tensa, enquanto que Bonnie e Clyde, né? Às vezes descamba para uma comédia até um tanto escrachada, tá? Mas o Bonnie e Clyde não é só uma comédia escrachada, é uma coisa que é, vamos dizer assim, é um filme bem mais complexo, de repente, né, do que o Mortalmente Perigosa. A questão do road movie você vê nos dois filmes, né, o casal andando de carro pelas estradas, pulando de cidade em cidade para praticar seus assaltos, né? E você não vê, de repente, uma questão de ordem social no Mortalmente Perigosa. A gente não sente muito isso no Mortalmente Perigosa. A única coisa que trabalha mais a questão social e mortalmente perigosa, que aproxima do Bonnie e do Clyde, é que o rapaz, né, que gosta das armas e mortalmente perigosa, ele também não quer ferir as pessoas no assalto, assim como o Clyde também não queria ferir as pessoas no assalto. Ele só quer roubar, só quer pegar o dinheiro, e ele tem a consciência de que não se deve fazer mal às pessoas, né? Então, tanto o personagem do Mortalmente Perigosa quanto o Clyde, né, do Bonnie e Clyde, eles têm essa consciência aí de não serem violentos com pessoas, vamos dizer assim, mais simples, que não fazem parte desse círculo de poder, né, que é exploratório das pessoas, né? E os dois têm essa consciência no caso. Então vocês percebem que esses filmes eles se aproximam e se afastam em alguns momentos, né? Então é muito interessante perceber, né? Aliás, inclusive na sessão de hoje, Mortalmente Perigosa foi passado antes do Bonnie e Clyde para se ter mais essa impressão, né? Eu não revi hoje Mortalmente Perigosa, já vi o Mortalmente Perigosa tem, sei lá, uns 2 dias, tá? Mas ainda assim dá para você estabelecer semelhanças e diferenças entre esses dois filmes, tá certo? Então, gente, eu acho que eu já me alonguei bastante aqui, eu acho que já deu para esgotar bem o assunto, tá? É um filme também que eu sugiro que vocês deem uma procurada, tá? Que vale muito a pena assistir, tá? É um filme produzido até pelo próprio Warren Beatty, né, no caso, tá? E fica aí a minha sugestão, né, desses classiquíssimos aí da Bonnie e Clyde, tá certo? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa sobre mais filmes com vocês aí, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.